Na sessão de hoje, nós vamos examinar o conceito marxista de Estado. Isso significa o seguinte: nós vamos dizer uma palavrinha sobre o conceito de Estado em geral. Em seguida, examinaremos o conceito de Estado capitalista e, finalmente, faremos algumas referências polêmicas a alguns autores, tanto autores marxistas, que têm uma compreensão distinta daquela que vamos apresentar aqui do conceito de Estado, mas que se encontram no campo do marxismo. Eu direi como e por quê. Ou seja, trabalham com o conceito geral de Estado no marxismo, mas têm algumas diferenças com o conceito que apresentaremos aqui. Isso será importante para vocês se situarem no debate. E também faremos uma referência polêmica, essa de outra natureza, com autores que não são marxistas e procuram, na verdade, criticar o conceito marxista de Estado. É necessário conhecer também esses autores, testar a procedência do argumento, dos argumentos que apresentam contra o conceito marxista de Estado, para ter uma compreensão aprofundada, mais rigorosa do conceito. Muito bem. Na sessão anterior, nós retivemos o conceito de Estado, ou melhor, a definição sintética de Estado, e, na verdade, particularmente de Estado capitalista, que se encontra no Manifesto do Partido Comunista. Escreveram Marx e Engels naquele texto: o Estado é um comitê que organiza os interesses gerais da classe capitalista. Essa é a ideia. Essa definição sintética contém muitos elementos importantes. Antes de desdobrá-la, vamos retomar um pouco o que foi dito na sessão anterior. Primeiro ponto: ao fazer essa afirmação, a definição de Marx é muito distinta da definição de Hegel, que nós tínhamos, à qual tínhamos nos referido ontem. O Hegel diz que a sociedade civil, que resumidamente é a economia, é o reino do egoísmo, do particularismo, da concorrência, e o Estado, na verdade, representa o interesse geral. Então a ideia do Hegel é que o Estado, que é o local da razão, da universalidade, da liberdade, isso tudo significando que o Estado representa o interesse geral. A burocracia cuida desse interesse geral. O Marx aqui está fazendo uma afirmação muito diferente. O Marx está dizendo: o Estado cuida dos interesses da classe capitalista. E, na verdade, na teoria marxista do Estado, não existe a ideia de interesse geral da sociedade. Nós já tínhamos visto que o Marx, na questão judaica, havia rompido neste ponto específico, não na problemática geral, mas nesse ponto específico já havia se diferenciado do Hegel, porque ele entendia que o Estado representava o interesse corporativo da burocracia e não o interesse geral. Mas agora é uma diferenciação de outro tipo. Ele está dizendo, está subentendido, não, o Estado não representa o interesse do próprio Estado, representa o interesse da classe capitalista. Essa é a ideia presente no manifesto, que mostra uma diferença importante, fundamental, com a concepção hegeliana do Estado. Mas é também, e nós falamos disso na última sessão, um rompimento com o Feuerbach, com o Ludwig Feuerbach, porque aquele mesmo jovem Marx do Questão Judaica tinha dito que o Estado representava a alienação política. Impossibilitados de viver em comunidade na sociedade civil, porque para o jovem Marx da Questão Judaica, a sociedade civil é, tal qual em Hegel, o reino do particularismo e do egoísmo. Então o homem impossibilitado de viver em comunidade na sociedade civil projetava essa aspiração
na figura do cidadão, diz o jovem Marx, do cidadão abstrato que só existe no Estado, mas não na vida real da sociedade civil. Vejam, não é mais nada disso que nós temos aqui. O Estado é o comitê que organiza os interesses gerais da classe capitalista. Ainda comentando esta definição sintética de Estado, presente no Manifesto do Partido Comunista, é importante destacar dois elementos que irão guiar a nossa exposição a partir de agora. O primeiro elemento é o seguinte: o Estado organiza os interesses gerais da classe capitalista. Quer dizer que você tem um centro de poder, onde os interesses dos capitalistas estão representados. Então o poder tem um centro. Não está disperso, difuso pela sociedade. Ele tem um centro, que é o Estado. E a segunda ideia é que esse poder é tratado na sua relação com as classes sociais, não com indivíduos isolados. Então, digo, o Estado é o comitê que organiza os interesses gerais da classe capitalista, quer dizer que aquilo que há de mais geral, fundamental e importante está concentrado no Estado. E quer dizer que as relações de poder são relações de classe, e não relações interindividuais. Então vejam, de uma pequena definição, uma definição que reúne 3, 4 palavras, decorrem muitas implicações. Isso é uma dificuldade do trabalho teórico. Isso mostra o cuidado que devemos ter ao ler textos e ao ler definições de conceitos, análises políticas. Uma frase curta, uma que reúne 3, 4 palavras, sintetiza muita coisa, muitas ideias. E significa já uma demarcação de terreno muito claro em relação a muitas outras concepções que tratam daquele tema que você está tratando. Tem um autor que polemiza muito com o Marx, a maioria de vocês deve conhecer, o Max Weber, né, cuja obra foi escrita após o Marx ter publicado seus trabalhos. Né? O Weber adentra o século XX. O Weber tem uma definição do Estado que vale a pena mencionar aqui, também para retirar as consequências, que são muitas, dessa definição sintética presente no Manifesto do Partido Comunista. O Weber diz o seguinte: o Estado não pode ser definido pela sua função social, mas sim pelos meios específicos que utiliza. E partindo desta ideia, o Weber apresenta a seguinte definição do Estado: o Estado é a instituição que detém o monopólio da força legítima, o monopólio do uso da força legítima. Eu estou chamando a atenção para essa definição do Weber, porque à primeira vista ela tem uma proximidade com a definição do Marx e do Engels no Manifesto, na medida em que, também para o Marx e o Engels, inclusive para o Lenin, o Estado detém o monopólio do uso da força. A diferença, existe, portanto, alguma aproximação, alguma similitude, mas é importante destacar que essa similitude, essa aproximação, se localiza num ponto periférico do pensamento de um e de outro autor. Por quê? Porque o Weber usa essa definição que acabamos de citar porque entende que não se pode atribuir ao Estado nenhuma função social específica. Então, para o Weber, seria errado afirmar que o Estado organiza a dominação de classe ou o Estado burguês organiza a dominação da classe capitalista. Não, ele pode eventualmente organizar, mas ele pode desempenhar muitas outras funções sociais. Então há uma demarcação de terreno muito clara com a definição marxista. A aproximação que existe é uma aproximação secundária, mas que, embora seja uma aproximação real.
Então, nós vamos começar fazendo aquele percurso que anunciei no início, né? Uma definição do Estado em geral, uma definição do Estado capitalista, e depois a abertura para um debate com outros autores no campo do marxismo e para uma crítica a autores que, fora do campo do marxismo, pretendem desmontar essa concepção de poder presente no conceito marxista de Estado. Então, inicialmente, algumas palavras sobre aquilo que poderíamos denominar o Estado em geral. É muito importante retermos essa ideia de Estado em geral. Assim, à primeira vista, alguém poderia dizer, mas o marxismo não é uma análise histórica? Como então falar do Estado em geral, que seria uma instituição supra-histórica? Essa objeção é um mal-entendido. Por quê? Porque o Estado em geral, na verdade, é uma figura histórica. É uma instituição que só existe nas sociedades de classe. Então, embora possamos falar de Estado na moderna sociedade capitalista, como podemos falar de Estado na sociedade escravista, que são duas sociedades distantes no tempo, de organização muito diferentes, nós só podemos falar de Estado na sociedade de classe. Isso significa, digamos assim, que o Estado em geral é supramodal, transcende um modo de produção específico, mas não transcende o conjunto da história, ele está delimitado historicamente. Mas podemos falar do Estado em geral como Marx e o Engels falavam da economia em geral. Marx e o Engels diziam, bom, toda produção coloca em relação o produtor direto, os meios de produção e a matéria-prima sobre a qual esse produtor trabalha. E vejam que essa definição de economia em geral serve para qualquer tipo de sociedade, com classe ou sem classe. Se acrescentarmos um quarto elemento, nós a restringiremos à sociedade de classe. O produtor direto, os meios de produção, a matéria-prima e o não trabalhador, aquele que é proprietário dos meios de produção. Então, ao colocar esse quarto atributo, circunscrevia a ideia de economia em geral às sociedades de classe. Mas é claro que, se nós nos satisfizermos com essa definição de economia em geral e partirmos, baseados nela, para análise, seja da economia capitalista, seja da economia feudal, nós partirmos de maneira direta, sem acrescentar novos conceitos, nós cometeremos erros muito grandes, né? Porque na sociedade capitalista, os meios de produção são capital, coisa que não ocorre no feudalismo. Na sociedade capitalista, o produtor é um trabalhador livre e assalariado, quando no feudalismo é um servo de gleba, né? O proprietário dos meios de produção na sociedade capitalista é um capitalista. O proprietário dos meios de produção na sociedade feudal é um senhor feudal proprietário de terra. Então, se eu vou analisar uma sociedade feudal ou uma sociedade capitalista, eu não posso me basear apenas nessas ideias, nesses conceitos pertencentes à ideia de economia em geral. Se eu fizer isso, cometerei erros graves. E justamente o Marx acusa a economia política inglesa de cometer esse tipo de erro. Muitos economistas, a leitura do Capital permite ver isso, muitos economistas cometem esse tipo de erro, né? Tem uma disciplina bastante interessante para discutir essa matéria, que é a antropologia econômica. Na antropologia econômica, você vê autores, antropólogos, que querem promover aproximações ou identidades entre certos bens que, em algumas sociedades tribais, servem como meio de troca, e a moeda e o dinheiro na sociedade capitalista. Então, está tentando uma identidade ou uma aproximação que ignora a particularidade histórica de cada uma desses tipos de sociedade,
tão diferentes, né? Uma sociedade sem classes e sem Estado, a outra sociedade, uma sociedade de classes dirigida por uma instituição que é o Estado. Mas, embora então devamos ter cuidado de não partirmos de modo direto da ideia de Estado em geral para analisar um Estado historicamente existente, a ideia de Estado em geral é sim importante, porque a partir dela podemos criar o conceito de tipos históricos de Estado. Então, o que dizer, o que é possível dizer, o que é necessário dizer, o que é útil dizer sobre o conceito de Estado em geral? A primeira coisa, talvez a mais importante, é a seguinte. Eu disse na sessão anterior, a política é uma atividade de direção da sociedade que está presente em todas as formas de organização da vida social. Não existe vida social sem política. Seja uma sociedade tribal, uma sociedade escravista, uma moderna sociedade capitalista. Todas têm política. Nas sociedades de classe, a política se dá no Estado. A política da classe dominante se dá no Estado e a política da classe dominada é uma política na luta por reformas para influenciar as decisões do Estado e na luta revolucionária para conquistar o poder do Estado. Então, a atividade política gira assim, seja para conservadores, reformistas ou revolucionários, em torno desse centro do poder político que é o Estado. Então, essa é uma primeira característica do Estado, é uma instituição típica das sociedades de classe e é o centro da luta política. Uma segunda característica é que todos os estados historicamente existentes possuem uma mesma função social, que é organizar o poder da classe dominante. Não existe estado. Tem um texto muito interessante do Marx a respeito desse assunto, um texto polêmico, são breves notas, é a crítica que ele faz ao programa de Gotha. A crítica que ele faz ao programa de Gotha. Gotha é uma cidade da Alemanha onde se realizou um encontro da social-democracia alemã, dos marxistas com os lassalianos, que era outra tendência do Lassalle, né? Que era outra tendência do movimento operário alemão, e se fundiram, criando o movimento social-democrata alemão. O Marx faz várias críticas ao programa de Gotha, mas uma crítica que nos interessa particularmente aqui é aquela que se refere ao Estado. No programa de Gotha aparece a expressão um Estado de todo o povo, um Estado popular. O Marx diz, não existe isso. Não existe um Estado de todo o povo, um Estado popular. O Estado é sempre o Estado da classe dominante. Então, a função do Estado é organizar a dominação de classe. Não existe um Estado de todo o povo. Se as classes populares, numa frente popular, organizam um poder político popular, há classes sociais que são excluídas desse poder político, os antigos proprietários. Então, nem esse tipo de Estado abarca todo o povo, tá certo? Essa é uma ideia geral. Agora, a função social do Estado, sendo organizar a dominação de classe, significa que o Estado escravista antigo, o Estado feudal, o Estado escravista moderno, nos Estados Unidos, no Brasil, na América em geral, o Estado capitalista, vão cada um deles organizar a dominação da classe dominante daquele período, da classe dos proprietários dos meios de produção, que o Estado organiza como classe dominante. Para desempenhar essa função social que o define, diferentemente do Weber, para quem o Estado não pode ser definido pela sua função social, para o Marx pode e deve, e é esta a função social do Estado. Então, para desempenhar essa função social que define o Estado, na verdade,
lança mão tanto da repressão, tanto da ação repressiva, e essa ação pode ser massiva e aberta, como pode ser molecular e oculta. Nós vamos destrinchar um pouco isso quando polemizarmos com o Michel Foucault, quanto da ideologia. É muito importante ter em conta que o Estado, por exemplo, por intermédio do direito, falaremos disso quando expusermos o conceito de Estado capitalista, por intermédio do direito, ele cria toda uma ideologia jurídica que é fundamental para a reprodução das relações de classe, que são relações de dominação de classe. Bom, a partir dessa definição do Estado em geral, nós já temos alguns elementos para diferenciar o marxismo e sua teoria do Estado, tanto do anarquismo quanto de correntes presentes no movimento operário, como o economicismo e o espontaneísmo. Porque essa definição geral do Estado, como eu já indiquei, significa que a luta política, a luta pelo poder, gira em torno do Estado. E que é importante conquistar o poder de Estado para transformar a sociedade. Porque se o Estado organiza a dominação da classe capitalista, então, para substituir a dominação da classe capitalista pela dominação dos trabalhadores, que abre uma etapa histórica nova, que objetiva, é bom lembrar, acabar com as classes e, portanto, com a própria dominação de classe, não é? Então, para realizar essa transformação, o objetivo estratégico do movimento operário, do movimento popular, é tomar o poder de Estado. A luta política deve ser colocada no posto de comando, e não a luta reivindicativa e econômica. A luta reivindicativa e econômica, em primeiro lugar, deve ser feita para preservar as condições de vida dos trabalhadores. Em segundo lugar, deve ser feita, inclusive, porque há períodos nos quais a correlação política de forças te obriga a priorizar a luta reivindicativa. Mas ela não é o objetivo estratégico, o objetivo principal da luta operária do movimento socialista. A partir do conceito marxista de Estado, o que se depreende é que o objetivo estratégico é a tomada do poder de Estado, o que separava os marxistas dos anarquistas na Associação Internacional dos Trabalhadores, na década de 1860 e 1870, do século retrasado, separava os marxistas dos anarquistas representados, por exemplo, pelo Bakunin, que pregavam o abstencionismo político, dizendo que a política era, por definição, burguesa. Um texto que eu coloquei na bibliografia para vocês, o texto do Engels, intitulado Os Bakuninistas em Ação. O Engels analisa a revolução ocorrida na Espanha na década de 1870 e mostra que, na verdade, os bakuninistas, quando aplicavam a sua teoria da abstenção política, entregavam o poder para o inimigo. E a burguesia e os feudais restauravam imediatamente o seu poder. Quando resistiam à contra-revolução, negavam a sua teoria, porque eram obrigados a pôr em pé organismos de poder que era, na verdade, um novo tipo de Estado e estavam, na verdade, fazendo política, né? Então, os anarquistas se viam diante de um dilema que era entregar o poder ao inimigo, aceitar a derrota da revolução ou abandonar os seus princípios, suas ideias gerais e tratar de fazer a luta política, né? A impossibilidade, no caso dessa conjuntura, a impossibilidade de você se abster da luta política. O Lenin, no livro Que Fazer, faz uma polêmica muito cerrada e detalhada com as tendências economicistas do movimento operário, que consiste em priorizar o que o Lenin chama luta econômica e que nós poderíamos denominar de uma maneira mais geral luta reivindicativa, priorizar esta luta em detrimento da luta política.
inclusive com um argumento que o Lenin não aceita, segundo o qual a maneira de levar a classe operária a realizar a luta política é começando pela luta econômica. O Lenin diz não necessariamente. Uma denúncia de uma ação arbitrária e autoritária do czarismo pode levar as massas ainda não organizadas diretamente para a luta política, sem passar necessariamente para a luta econômica. Neste livro Que Fazer, o Lenin apresenta uma visão, um conceito de luta política que é interessante a gente destacar aqui. Ele diz: a luta econômica, ou reivindicativa, coloca em relação um segmento dos trabalhadores com um segmento dos capitalistas. Por exemplo, uma greve pelo pagamento de um salário que está atrasado numa determinada fábrica. As partes envolvidas são os trabalhadores daquela fábrica e os proprietários daquela fábrica. Na luta política, quando uma ou mais classes, uma frente de classes, uma única classe, coloca um objetivo geral, eles entram imediatamente em relação com todas as demais classes presentes na sociedade, porque aquele objetivo geral vai repercutir de maneira direta ou indireta, profunda ou superficial, nos diferentes interesses das diferentes classes em presença. Isso é uma diferença importante da luta reivindicativa para a luta política. E o Lenin destaca, mas no que diz respeito à luta política, diz o Lenin, você tem dois tipos de luta política. A luta política por reformas, por exemplo, o movimento geral da classe trabalhadora inglesa para a redução da jornada legal de trabalho, que o Marx analisa no capítulo 8º do Capital. Essa é uma luta por uma reforma dentro do capitalismo, para melhorar as condições de vida dos trabalhadores, da classe operária inglesa. Essa luta por essa legislação é uma luta política, porque coloca o conjunto da classe operária em torno de uma mobilização que afeta as demais classes da sociedade, e porque passa por uma intervenção do Estado. No caso, uma intervenção do Estado para estabelecer uma legislação de fábrica que imponha o limite de 8 horas a jornada de trabalho. Então você tem uma luta política reformista, mas você tem também uma luta política revolucionária, que é, sim, a luta pela conquista do poder de Estado. E a luta pela conquista do poder de Estado é uma luta que envolve, como diz o Lenin, mudar a classe que se encontra no poder. E nós veremos, quando falarmos do Estado capitalista, mudar também a estrutura institucional do Estado. Porque a estrutura institucional do Estado capitalista não comporta o exercício do poder pela classe operária. Foi colocada uma questão ontem, sobre as características da tradição da escola althusseriana, e eu me lembro de ter respondido, a importância da ideia de que a estrutura determina a prática dos agentes. Se você está inserido no Estado feudal, falando feudal agora, você não tem condição de realizar uma política de transição para o capitalismo, porque a estrutura do Estado feudal não permite. A primeira coisa que você tem que fazer para implantar o capitalismo é criar um mercado nacional de trabalho, de mão de obra, como se diz. Isso o direito feudal impede, porque o servo, que é o trabalhador, está preso à gleba, não pode circular nacionalmente, muito menos vender sua força de trabalho. Ele não é sujeito pleno de direito, não pode vender sua força de trabalho, ele deve obrigação ao senhor feudal ao qual ele está subordinado. Então não tem como transitar do feudalismo para o capitalismo a partir de dentro do Estado, da instituição do Estado feudal. E não tem como transitar do capitalismo para o socialismo atuando dentro dos limites da estrutura do Estado capitalista. Na verdade, diz o Lenin, a luta revolucionária é a luta para destruir a instituição do Estado capitalista. Tem um livro do Lenin muito importante, que é O Estado e a Revolução, onde ele desenvolve essa tese.
O movimento operário socialista tem de destruir a estrutura do Estado capitalista, e veremos o que isso significa, destruir a estrutura do Estado capitalista e implantar um tipo de organização política apropriada para o exercício do poder operário socialista, que é uma instituição de novo tipo, com nova estruturação, e que é, na verdade, diz o Lenin, um semi-Estado, que deve caminhar para o seu processo de extinção enquanto Estado. Não, destruição do Estado é destruição do Estado burguês, extinção do Estado é o quê? É a extinção daquilo que estamos denominando o Estado em geral. Chegar a uma sociedade onde não exista mais essa instituição. É mais uma evidência da importância de partir desse conceito de Estado em geral. Quando se fala do desaparecimento ou da extinção do Estado, está se pensando na extinção dessa figura, a extinção dessa instituição nos seus termos os mais gerais, né? Uma instituição que monopoliza o aparelho repressivo, que organiza a dominação de classe e que monopoliza o processo decisório político na sociedade. Tá certo? Dissemos alguma coisa sobre o conceito de Estado em geral e já apontamos as consequências políticas desse conceito. Porque na teoria marxista, em toda a teoria, na verdade, mas o fato é que a teoria marxista explicita essa ideia. A teoria marxista é consciente das consequências políticas de seus conceitos e de suas teses. Outras teorias também têm implicações, seus conceitos e suas teses também possuem implicações políticas. Mas, muitas vezes, o teórico que a pratica não tem consciência, e o fato é que, muitas vezes, o que mais ocorre é que essas implicações, essas consequências, são ocultadas no corpo da própria teoria. São ocultadas no corpo da própria teoria. O marxismo não, essa relação é uma relação entre teoria e prática, teoria e política, é uma relação consciente. Então nós indicamos alguns elementos do conceito geral de Estado e já tiramos algumas conclusões de ordem política. E nós vamos ver que no debate com Michel Foucault, com John Holloway, com Paul Coates Parsons, essas consequências políticas talvez fiquem mais evidentes ainda. O segundo ponto da nossa sessão de hoje é o conceito de Estado capitalista. Muito bem, nós temos uma instituição presente na história da humanidade desde a Mesopotâmia, Egito, Roma, Grécia, Europa feudal, Brasil escravista e hoje em todo o mundo capitalista, nós temos uma instituição que a gente nomeou Estado, cuja função é sempre, em qualquer desses contextos, que são contextos de sociedades de classe, organizar a dominação de classe. Agora temos que acrescentar o seguinte: esse Estado se apresenta de maneira muito diferente de acordo com o modo de produção. Então você tem aquilo que nós devemos denominar os tipos de Estado, tipos históricos, se quiserem, de Estado. Eu até preferiria nem usar esse adjetivo histórico, porque pode provocar algum mal-entendido, já vou dizendo do que se trata. Mas nós temos tipos de história, tipos de Estado, que correspondem a tipos diferentes de modos de produção. Esses tipos de Estado, tal qual os modos de produção, e abro aqui um parênteses para explicar a questão do histórico,
Então, os tipos de Estado, tal qual os modos de produção, são conceitos abstratos e gerais, simplificados, que, como tais, não existe em nenhuma sociedade historicamente definida. Esse é um procedimento importante na produção teórica e na análise concreta. Você partir do mais geral, do mais simples, retendo apenas aquilo que é essencial e criando o conceito. Agora, esse conceito, tal e qual, não vai se realizar de maneira plena e acabada numa realidade histórica. Então, quando eu digo, o que é o modo de produção capitalista? O modo de produção capitalista é um modo que tem uma estrutura econômica e uma superestrutura jurídico-política que o caracterizam. No nível da estrutura econômica, você tem um grande desenvolvimento das forças produtivas baseado na maquinaria e na grande indústria. Você tem relações de produção de tipo capitalista, onde os proprietários dos meios de produção compram a força de trabalho, a capacidade de trabalho do trabalhador e a colocam a seu serviço para valorizar o capital. Isso são algumas características fundamentais da estrutura econômica do modo de produção capitalista. E no nível do Estado, que é o que vamos estudar hoje, você tem um direito igualitário, ou, para ser mais exato, um direito formalmente igualitário, que trata de maneira igual todos os indivíduos, trata de maneira formalmente igual todos os indivíduos, seja qual for a classe a qual esses indivíduos pertençam, e tem uma burocracia profissional, que é algo muito importante, nós vamos procurar mostrar na exposição agora sobre o Estado capitalista. Então, isso é o modo de produção capitalista. Esse é o tipo histórico de Estado capitalista. Quando eu disse, talvez não seja bom acrescentarmos o adjetivo histórico, é porque pode dar a impressão que esse Estado, como acabo de defini-lo, ocorra de maneira tal e qual na realidade concreta. Os seus traços essenciais estão, sim, presentes em todos os Estados capitalistas, Porém, em todo Estado capitalista historicamente existente, o Estado capitalista francês, alemão ou brasileiro, em todos esses estados ocorrem características de grande importância que não estão presentes no conceito geral. Então, o Estado capitalista brasileiro, como eu disse de passagem ontem, é um Estado capitalista dependente. O Estado capitalista alemão e francês não são Estados imperialistas. Então eu já estou acrescentando atributos que diferenciam esses tipos de Estado, embora ambos sejam Estados capitalistas. Aqui no Brasil, a questão nacional colocada da perspectiva popular tem um sentido progressista, até mesmo revolucionário, dependendo da maneira como você a encaminha. Nos Estados Unidos, a coisa não se coloca da mesma forma, porque é um Estado imperialista. A tal ponto que o movimento popular pode usar a bandeira do Brasil, é algo polêmico, mas pode usar a bandeira do Brasil exatamente por causa disso. Nos Estados Unidos, apresentar a bandeira dos Estados Unidos, isso aparece como uma adesão ao imperialismo norte-americano. É a direita que o faz. No Brasil tem uma disputa entre a direita e setores da esquerda pelo símbolo da bandeira nacional. Mas por que tem essa disputa? Por causa dessa particularidade do Estado Nacional brasileiro. Então, o conceito de tipo capitalista de Estado é um conceito imprescindível do qual devemos partir para analisar o Estado capitalista brasileiro ou o Estado capitalista francês. É um conceito que reúne características que estão presentes tanto no Estado capitalista francês quanto no Estado capitalista brasileiro, mas é um conceito insuficiente, vocês estão entendendo? É um conceito central, mas é insuficiente, porque quando você vai para a análise histórica, você tem que agregar novas características, novas particularidades
do Estado concretamente existente que você está analisando. Ainda sobre a pergunta sobre a escola althusseriana, baseada no Lenin, a escola althusseriana desenvolveu uma distinção conceitual entre modo de produção e formação social. Modo de produção é esse conceito geral abstrato, do qual devemos sempre partir, o qual está sempre presente na realidade histórica, mas o qual é insuficiente para analisar uma realidade histórica determinada. Por quê? Porque nas formações sociais concretamente existentes, a expressão formação social refere-se a um país numa determinada época, nas formações sociais você pode inclusive ter a combinação de vários modos de produção. O Lenin, na obra dele, O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, ele mostra que na Rússia czarista você tinha 4, 5 modos de produção diferentes na economia russa do período czarista. Mesmo no caso do Brasil, bom, quando eu analisar o Estado capitalista, entrar mais na questão do Estado capitalista, eu vou dar o exemplo do Brasil. Então, nós temos tipos históricos de Estado, ou tipos de Estado, para os diferentes modos de produção. Por isso que falamos de Estado capitalista. É o Estado característico do modo de produção capitalista. Assim como tem o Estado feudal, o Estado escravista antigo, o Estado escravista moderno. Muito bem. A primeira observação importante de ser feita para estudar o tipo de Estado, que é o Estado capitalista, consiste no seguinte: o Estado capitalista organiza a dominação da classe burguesa. Vejam que estamos sempre retornando à fórmula do manifesto. Embora ela vá ser muito enriquecida, a ela serão adicionadas muitas coisas. Mas aquela fórmula permanece em pé. O Estado capitalista organiza a dominação da classe burguesa. Geralmente, diante desta afirmação, diante dessa tese, a reação de muitos leitores, de muitos estudiosos e de muitos críticos do conceito marxista de Estado é entender o seguinte: o problema aqui é discutir a política de Estado. Então vamos examinar a política externa, a política econômica, a política social desse Estado e verificar se, de fato, ele atende os interesses da burguesia. Essa é a primeira reação. É uma reação imprópria. Por quê? Pelo seguinte: porque a política de Estado, evidentemente, é algo fundamental e que os marxistas devem analisar e que será o tema da nossa próxima sessão. Porém, há algo que a precede, e que, na verdade, o termo pode não ser muito preciso, mas vou usá-lo, na verdade é mais importante do que ela, porque é algo que a condiciona. O que é esse algo? É a estrutura do Estado. É a estrutura do Estado. Então nós temos que pensar, quando dizemos o Estado é escravista antigo, o Estado é feudal, o Estado é escravista moderno, o Estado é capitalista, nós temos que responder a seguinte questão: qual é a estrutura característica de cada um desses tipos de Estado que permite que eu diga que ele é um Estado X ou Y? Por que isso? Porque essa estrutura, como eu disse de passagem há pouco, essa estrutura estabelece um campo dentro do qual a política pode variar. Ela pode variar muito.
mas dentro desse campo. Então nós temos que começar pela estrutura do Estado capitalista. A grande contribuição nessa área é de um cientista político, sociólogo, grego, radicado na França, que desenvolveu todo o seu trabalho na França, já falecido, cujo nome é Nikos Poulantzas. O Nikos Poulantzas escreveu um livro denominado Poder Político e Classes Sociais, que nós estamos agora publicando uma nova tradução também pela editora da Unicamp. E nesse livro, um dos objetos centrais desse livro é a estrutura do Estado capitalista, a análise da instituição Estado capitalista. Análise a partir da qual nós podemos, nos apoiando nela, conjecturar e desenvolver algumas considerações sobre os tipos de Estado pré-capitalistas, feudal, escravista, etc. O Poulantzas partia daquela expressão do Marx, né? Estrutura jurídico-política. O Marx usa muito essa expressão, inclusive no prefácio de 1859. Ele usa o termo a superestrutura jurídico-política. Né? Então, a ideia do Poulantzas é que o Estado de tipo capitalista tem duas dimensões fundamentais: o direito e a burocracia. O que é o direito de tipo capitalista? Nas sociedades pré-capitalistas, o direito é um direito inigualitário. O direito trata de maneira desigual as diferentes classes sociais. Então você pode dizer, é um tratamento desigual aos desiguais. É um tratamento jurídico desigual àqueles que são econômica e socialmente desiguais, porque são classes diferentes. É um tratamento jurídico desigual que reforça a desigualdade de classe. É esse tipo de tratamento desigual ao qual estou me referindo. Um tratamento jurídico desigual, neste caso, que reforça a desigualdade de classe. É disso que eu estou falando. Como que isso pode ser verificado? Na sociedade escravista, o direito estabelece uma diferença entre a ordem superior, que é a ordem dos homens livres, e a ordem inferior, que é a ordem dos escravos. Então, a divisão em ordens da sociedade é uma divisão jurídica. A divisão em classes é uma divisão socioeconômica. As classes se definem pelo lugar que ocupam no processo de produção social. As ordens se definem pelo lugar que ocupam no ordenamento jurídico daquela sociedade, seja ela escravista ou feudal, porque tanto a sociedade escravista quanto a sociedade feudal são sociedades de ordem, sociedades nas quais o direito trata de modo desigual os desiguais. Estou resumindo a coisa, tratamento desigual aos desiguais, mas significando aquilo que já detalhei, para não criar confusão. Então, tanto na sociedade escravista quanto na sociedade feudal, o ordenamento jurídico trata de maneira desigual os desiguais. Cria as ordens, ordem superior, ordem inferior. Em muitas sociedades, essas ordens estão subdivididas em estamentos. Por exemplo, no século XVIII, na França, na véspera da Revolução, você tem a ordem dos homens livres de um lado e a ordem dos servos de outro lado. Na ordem, percebam isso agora. Antes de falar dos estamentos, voltando às classes, na ordem dos homens livres você tem diversas classes sociais. Você tem a burguesia,
que está na ordem dos homens livres. Você tem o senhor feudal, que está localizado na ordem dos homens livres. Você tem o camponês independente, que não é mais servo de gleba, também está na ordem dos homens livres. Então, na realidade histórica e concreta, a ordem superior é policlassista, embora a condição de classe determine uma superioridade do burguês, do senhor feudal, frente ao camponês ou um eventual trabalhador urbano livre. Agora, essa ordem dos homens livres, ela está, dizia eu, subdividida em estamentos. Estamentos são desigualdades jurídicas menores, porque a desigualdade de ordem é uma desigualdade civil. O senhor de escravo é sujeito pleno de direito, o escravo não é sujeito de direito. O escravo não possui direitos. No nível da definição do tipo de Estado, que é uma definição geral e abstrata e simplificada, como eu já disse. Quando formos para a realidade concreta, temos de acrescentar outras particularidades daquele período, daquele país. No nível do conceito de tipo de Estado, e esse nível é importante porque condiciona toda a realidade concreta, nesse nível o escravo não tem direito nenhum. Ele é considerado uma coisa e, na verdade, a ele não se reconhece vontade. Ele é objeto da vontade de terceiro, objeto da vontade do seu senhor. No caso do escravo mercadoria, ele pode ser comprado e vendido de acordo com a vontade do seu senhor. Então é uma desigualdade básica e fundamental no plano civil. A desigualdade entre os estamentos se refere a aspectos menores. Por exemplo, o estamento nobre, que é o estamento superior, da ordem superior, que é a ordem dos homens livres. O estamento nobre é o único que pode portar armas. Então, na França do século XVIII, só os nobres podem portar armas. Na França do século XVIII, nos locais de convívio social, era reservado lugar especial aos nobres. Então, na igreja, os bancos da frente eram reservados aos nobres. Mais importante ainda, os nobres não pagam imposto. Então, são diferenças importantes, embora sejam diferenças menores quando comparamos com a diferença de ordem. E você tem, além dos nobres, você tem o estamento plebeu, que é o estamento inferior da ordem superior. Está claro isso, né? Acho que o estamento inferior da ordem superior. Então vejam o quadro intrincado e complexo que se forma. E quem já leu livros de histórias sobre a Revolução Francesa sabem o quanto essas determinações socioeconômicas e jurídicas criaram situações complexas no posicionamento das forças sociais, das frações de classes, durante o processo revolucionário. Você tem uma parte da burguesia que, por ter se enobrecido, tomou a defesa do antigo regime. Se posicionou contra a Revolução Burguesa. Né? Assim como você tem uma parte da aristocracia que era de origem, não necessariamente pertencia à classe, uma parte da nobreza, a nobreza de província na Inglaterra da Revolução do século XVII, por exemplo, a nobreza de província arruinada devido à concentração do poder numa fração da nobreza, que era a nobreza de corte, acabou aderindo, grande parte da nobreza de província aderiu à Revolução do Cromwell. Estão entendendo como há maneiras as mais variadas de combinação entre essas determinações que torna tudo muito complexo. Mas o fato, estou fazendo toda essa ilustração histórica para que vocês percebam a originalidade da situação na qual vivemos sob o Estado capitalista. O Estado capitalista é o Estado que eliminou as ordens e os estamentos.
Isso é uma novidade muito grande na história das sociedades de classe. E é uma novidade de apenas 200, 250 anos. É uma novidade tão grande que os contemporâneos, quando viram a Revolução Burguesa proclamar a igualdade civil, imaginaram que aquilo acabaria com a sociedade de classes. Como seria possível manter a dominação e a exploração de classe se todos são iguais perante a lei? Vou dar o nome de um autor célebre. Ele é célebre, digo que ele é célebre pelo seu prestígio, não é necessariamente pelo conteúdo e mérito da sua obra. É o Alexis de Tocqueville. No livro dele, A Democracia na América, ele afirma o seguinte: uma vez instaurada, estou traduzindo para a linguagem e a problemática que estamos desenvolvendo aqui. Uma vez instaurada a igualdade civil, é de se esperar que a igualdade se espalhe por toda a sociedade em todos os níveis. No plano político, e o Tocqueville diz, é uma luta inglória lutar contra os direitos políticos dos trabalhadores, a igualdade de direitos políticos, porque estabelecida a igualdade civil, não é possível impedir a igualdade política por muito tempo. Assim como a igualdade civil vai se espraiar para o nível socioeconômico. Já existe na América, escreve o Tocqueville, cidades onde vestir-se com um certo luxo ou viver numa certa abundância é motivo de crítica e de reprovação pública. Então ele está imaginando o que ele está dizendo? O Tocqueville é um liberal, mas é um liberal conservador, nostálgico do passado feudal e aristocrático. Ele próprio vem de uma família aristocrática. Ele está dizendo o seguinte, que a igualdade civil é incompatível com a desigualdade de classe. É isso que ele está dizendo. Então, dizia eu, essa novidade, que é a eliminação das ordens e dos estamentos e o estabelecimento da igualdade jurídica formal, essa novidade é uma novidade muito grande. Eu citei o caso da percepção de contemporâneos para mostrar, para ilustrar um pouco essa ideia, não é? Então, qual é a novidade? Que novidade é essa que o ordenamento jurídico burguês de tipo capitalista estabelece? Esse ordenamento jurídico converte todos os indivíduos, independente de sua situação de classe, convertem todos os indivíduos, habitantes de um mesmo território, por exemplo, o Brasil, em sujeitos plenos de direito. A gente diz a igualdade jurídica. Igualdade jurídica, mas tendo em mente o seguinte, igualdade jurídica não significa que todos possam usufruir os mesmos direitos. Quem usufrui do direito do trabalho é o trabalhador. Quem usufrui da legislação Maria da Penha contra a violência doméstica são as mulheres. Quem usufrui da aposentadoria são os idosos que trabalharam durante um certo tempo, pelo menos até agora no Brasil, né? Então não quer dizer que todos possuem os mesmos direitos. Quer dizer que todos são tratados como sujeitos plenos de direito. Essa é a igualdade jurídica existente na sociedade capitalista criada pelo direito burguês. E essa igualdade jurídica cria essa impressão geral que todos são iguais perante a lei. E, inclusive, nesse ponto, nós sabemos que há uma contradição com a realidade, porque o usufruto dos direitos depende da capacidade econômica que você tem para mobilizar escritórios de advocacia, etc., não é? Todos são iguais perante a lei. Essa ideia geral produz um efeito ideológico muito preciso e muito importante, que consiste no seguinte: ele apaga
da consciência dos indivíduos o seu pertencimento de classe. Todos aparecem a si próprios e aos outros como cidadãos dotados de interesses particulares, cidadãos dotados de interesses singulares. E não aparecem como o camponês, o operário, o banqueiro, o capitalista ou o trabalhador de classe média, etc. Aparecem como indivíduos, como cidadãos brasileiros. O Nikos Poulantzas denomina este efeito ideológico do direito burguês, ele denomina efeito de isolamento, porque individualiza, isola os indivíduos do coletivo de classe ao qual pertencem. Isola os indivíduos do coletivo de classe ao qual pertencem. Nós estamos aqui falando da estrutura do Estado capitalista e de sua primeira dimensão, que é o direito burguês. Não estamos analisando a luta operária e popular. É claro que justamente no curso da luta, o que significa? Qual que é a questão fundamental da luta operária e popular? É convencer os indivíduos que eles pertencem a um coletivo, cujos interesses são comuns, daquele coletivo que se opõe aos interesses de outro coletivo. Esse é o primeiro grande esforço, sem o qual nada é possível fazer. E que esforço é esse? É o esforço da luta ideológica contra o direito burguês, que atomiza, que individualiza. Então esse é o primeiro efeito ideológico dessa dimensão que é o direito. A segunda dimensão que o Poulantzas considera na análise do Estado capitalista é a burocracia, a forma de organização do aparelho de Estado. E aqui, o primeiro e mais importante elemento é o seguinte, e ele está indissoluvelmente vinculado ao direito capitalista. Trata-se do seguinte: as instituições do Estado, seja da burocracia de Estado, seja do parlamento, quando houver parlamento, uma ditadura militar, por exemplo, não tem parlamento, né? Seja então a burocracia civil do Estado, o ramo jurídico, o ramo administrativo, a burocracia militar do Estado, seja os organismos representativos do Estado, todas as instituições do Estado estão abertas no plano formal aos indivíduos de todas as classes sociais. Qualquer indivíduo pode se candidatar a um cargo eletivo, qualquer indivíduo pode prestar um concurso público e adentrar, portanto, seja uma instituição representativa, seja uma instituição administrativa, jurídica ou militar. Isso, duas observações. Primeiro, isso não era assim nos estados de tipo pré-capitalista. Por exemplo, na França do século XVIII, para o indivíduo ocupar o posto de comando nas Forças Armadas francesas, ele tinha de ser nobre de 4 costados, quer dizer, nobre a 4 gerações, sem o que não podia comandar unidades militares na França. Aquele cargo é um monopólio dos nobres, coisa que a Revolução Francesa vai mudar, vai profissionalizar o exército, justamente isso, tá certo? Se pegarmos o caso do Estado romano antigo, o Estado escravista romano, o Senado, o famoso Senado romano, que é muito estudado na literatura, está presente inclusive nos filmes de Hollywood, né? Ou em uma série muito boa, que é aquela série chamada, acho que é da HBO, Roma, uma série histórica que eu recomendo muito. O Senado era um organismo representativo dos nobres. Havia que ser patrício para ter cadeira no Senado.
Então representa, quem eram esses nobres? A grande maioria eram latifundiários. Então o Senado é um organismo representativo de todo o povo, se apresenta como tal? Não. Ele é um organismo representativo da classe dos proprietários e, na verdade, do estamento superior da classe dos proprietários, que pertence à ordem dos homens livres, e, na verdade, apenas ao estamento superior da ordem dos homens livres, que são os patrícios. Os plebeus estão fora. Depois, numa certa etapa da história de Roma, abriram uma vaga para o tribuno da plebe, né, que funcionaria como representante da plebe no Senado, mas não muda aquilo que já dissemos. Então, as instituições do Estado pré-capitalista são instituições abertamente particularistas. Elas trazem inscrito na sua forma de organização aquilo que são instituições de classe. No Brasil do Império, Dom Pedro I, Dom Pedro II, o escravo não pode ocupar um cargo no parlamento ou um posto de comando no exército. E os escravos compunham 20%, 25% da população brasileira. Essas instituições estatais são instituições, vamos usar a seguinte expressão, abertamente particularistas. Elas são instituições de classe e se apresentam como tal. Depois podemos até discutir, porque aos olhos de quem vive uma sociedade moderna, capitalista, isso poderia parecer algo extravagante. Uma instituição de classe que se apresenta como tal. Isso não provocaria uma rebelião da população trabalhadora? Provocaria se nós raciocinarmos de uma maneira anacrônica, usando a ideologia do Estado capitalista para julgar o comportamento dos trabalhadores nos estados pré-capitalistas. Não era assim. Nos estados pré-capitalistas, tanto o direito quanto as instituições do Estado afirmam a superioridade da classe dominante. E a ideologia consiste em justificar essa superioridade. No Estado capitalista, que é uma instituição que não é aquilo que parece ser, que não se apresenta como aquilo que realmente é, nesse Estado, não se trata de justificar a dominação de classe, se trata de ocultar a dominação de classe e obter o conformismo da população trabalhadora por intermédio dessa ocultação. São duas situações muito diferentes. Mas então eu dizia, a burocracia no Estado capitalista é aberta a todas as classes sociais. Alguém de vocês poderia me dizer, vai contar essa história da carochinha para outro. Porque um concurso público, por exemplo, concurso para o Ministério Público, é um concurso difícil. A pessoa tem que estudar muito para ser aprovada. Mas ele é difícil não fundamentalmente devido à concorrência. Até pouco tempo era teste de múltipla escolha. Acho que ainda é. Uma primeira fase com teste de múltipla escolha, depois tem entrevista para testar a ideologia do indivíduo, candidato. Então, essa concorrência é bastante desigual. Significa que eu tenho o candidato, para entrar com chance de ser aprovado, tem que pertencer a uma família que possa mantê-lo estudando durante muitos anos na faculdade e depois da faculdade se preparando para o concurso. Então já houve uma seleção socioeconômica evidente. Somente algumas camadas sociais, somente os indivíduos pertencentes a famílias abastadas ou remediadas podem pleitear com uma dose de realismo a ser aprovado num concurso público desse. Então existe uma seleção de classe. Existe, sim, senhor, uma seleção de classe. Somente que
no plano do direito, no plano formal, isso não está estabelecido. Qualquer um pode prestar o concurso. E o importante para nós é que isso tem um grande efeito ideológico. Isso tem um grande efeito ideológico. Se você combinar com o sistema escolar, você fecha o círculo. Você tem uma escola pública, aberta a todos. Aqueles que progridem na carreira escolar, que têm uma trajetória escolar longa, fazem-no porque têm mais talento, mais disciplina para o estudo. Aqueles que são barrados no final do ensino fundamental é porque lhes faltou o talento e a disciplina. A ideologia é essa. Agora, por que a gente sabe que não é assim? Os filhos da classe operária têm que começar a trabalhar com 13, 14 anos de idade. Agora, mas por que essa ideologia tem alguma credibilidade? Ela tem alguma credibilidade porque o direito trata todos de uma maneira igual e porque as instituições do Estado, formalmente, estão abertas a todos. Formalmente, não há nenhuma lei que selecione, como havia no Senado romano, como havia nas Forças Armadas francesas, como havia na administração pública brasileira durante o Império. Durante o Império. Os funcionários públicos eram recrutados numa relação de favor. Os apoiadores políticos dos grandes dirigentes políticos, dos grandes potentados locais. Era assim que se recrutava. Na verdade, não era um funcionalismo público. Né? Essa é uma característica, na verdade, do Estado capitalista. Então, mesmo que a experiência real mostre que a burocracia e os órgãos representativos do Estado capitalista são ocupados, na sua maioria, por indivíduos oriundos ou da classe dominante ou da classe média abastada, mesmo que isso seja assim, isso não é suficiente para anular o efeito ideológico que a forma de organização do direito e a forma da organização da burocracia produzem na nossa sociedade. Não é suficiente. Alguém poderá dizer, mas por intermédio da crítica, da organização e da luta, não é possível anular esses efeitos? Fazer com que os indivíduos pertencentes à classe trabalhadora adquiram a consciência de que são uma classe distinta, que deve lutar por seus interesses, e que esses interesses são antagônicos ao da classe burguesa? Não é possível que esse movimento adquira consciência de que as instituições do Estado capitalista não são aquilo que parecem ser. Não são instituições públicas, mas instituições pertencentes, digamos assim, abusando um pouco da expressão, pertencentes à classe dominante, ou de qualquer modo não são instituições públicas. Não é possível conseguir isso? A resposta é a seguinte: sim, é possível. Nas situações de crise revolucionária é possível. Mas justamente se isso acontecer, o Estado capitalista entra em crise. Porque quando isso acontece, a tendência das classes trabalhadoras é caminhar para uma situação de duplo poder. Se organizar como um poder alternativo para destruir esses tipos de instituições de direitos do Estado capitalista e organizar um Estado de novo tipo. Então isso pode acontecer, mas se acontecer significa que o Estado capitalista entrou em crise. É esse que é o fato. Tá certo? Muito bem. Quando eu digo então que o Estado é capitalista, não é em primeiro lugar e acima de tudo, porque ele tem uma política favorável aos interesses da burguesia. Ele tem sim essa política, mas isso não é o primeiro elemento a ser destacado. O primeiro elemento a ser destacado é que ele possui uma estrutura que produz os efeitos ideológicos citados, o efeito de isolamento
já procurei explanar, e um segundo efeito, ao qual não me referi de maneira explícita, que é o efeito de representação da unidade. O efeito de representação da unidade. Vou expor isso agora. Na medida em que a instituição, Estado capitalista, está formalmente aberta a todas as classes sociais, essas instituições aparecem como instituições públicas. Depois poderíamos dizer algo sobre esse pensamento republicanista, não é? Ou republicano, que graçou em parte da esquerda brasileira, que padece justamente disso. Imaginar que as instituições do Estado capitalista são instituições públicas e, portanto, agem de maneira neutra diante do conflito de classes. Essa foi uma ilusão que graçou muito amplamente na esquerda e na centro-esquerda brasileira desde nos últimos anos, né? E que custou muito caro, porque confinaram a luta contra o golpe do impeachment às instituições do Estado. Mas voltando aqui, se quando a burocracia se apresenta como uma instituição aberta a todas as classes sociais, ela produz um efeito que o Poulantzas denomina efeito de representação da unidade. Se todos são cidadãos, aquilo que é provocado pelo ordenamento jurídico burguês e que produz o efeito de individualização, que oculta o pertencimento de classe, no que diz respeito à burocracia, todos são brasileiros, igualmente brasileiros, ou franceses, ou alemães. Por quê? Habitam este território organizado por essa instituição Estado que confere direitos iguais a todos. Então, essa instituição neutra em termos de classe, porque é aberta a todas as classes, representa o interesse geral. Interesse geral de quem? Dos brasileiros. Então, ela vai unificar aquilo que o próprio Estado capitalista atomizou. O Estado capitalista atomiza por intermédio do direito, dissolvendo a percepção do pertencimento de classe e unifica por intermédio da burocracia. Então, o efeito de isolamento, o efeito de representação da unidade, ambos funcionam de modo vinculado e você tem aí a origem da ideologia nacional. O nacionalismo é sim uma ideologia. Alguém poderia me dizer, mas no Brasil a questão nacional, a luta anti-imperialista não é uma bandeira do movimento operário e popular? Sim, desde que equacionado esse nacionalismo como anti-imperialismo, é sim, e deve ser. Mas você tem um nacionalismo que não é nada disso, é muito diferente. O nacionalismo do atual presidente da República, o Jair Bolsonaro, o Brasil acima de tudo. O que ele quer dizer com esse nacionalismo? O Brasil acima de tudo. Ele quer dizer o seguinte: trabalhador que organiza a greve, camponês que ocupa a terra, mulher que se organiza no movimento feminista, minoria sexual que se organiza no movimento LGBT, negro que se organiza no movimento negro, estão dividindo o país. Ele quer dizer que o Brasil dele é formar um bloco homogêneo e sem fissuras que negue as classes, negue o gênero, negue as raças do ponto de vista social, né, que é como existem as raças, etc. Ou seja, é uma arma para perseguir os trabalhadores, as minorias sexuais, o movimento feminista, etc. É para isso que serve o nacionalismo do Bolsonaro. Mas vejam, o nacionalismo do Bolsonaro usa, sim, a ideologia nacional. A ideologia nacional é uma ideologia muito flexível,
que pode ser torcida para um lado ou para o outro, torcida para o lado popular, unificando uma grande frente de classes populares no movimento anti-imperialista, mas ela se presta a isso também. Por quê? Porque ela é uma ideologia, na verdade, ela deforma a realidade. Deforma. Porque não é verdade que os brasileiros possam ser unificados nessa ideia de cidadania e nesse Estado, tenham os mesmos interesses, perspectivas, porque habitam esse território, estão representados nesse Estado, etc. Isso é um fenômeno comum na história. O movimento feminista, o movimento gay, por exemplo, usam a igualdade jurídica burguesa, que é uma ideologia burguesa, para se apoiar nela e obter a ampliação da cidadania. Então você se apoia no direito burguês, que é o quê? Todos os cidadãos são iguais. Ah, é? Se todos são iguais, os indivíduos homossexuais também devem ter acesso ao casamento. As mulheres também devem receber o salário que o homem recebe e assim sucessivamente. Então, quem está fazendo o movimento feminista, o movimento LGBT? Está se apoiando na ideologia jurídica burguesa para quê? Para levar adiante uma reivindicação progressista, que merece o apoio, inclusive, dos revolucionários. Então, eu estou chamando a atenção para isso, para percebermos a complexidade da situação. Tá certo? Mas o que é importante destacar aqui é que esse efeito de isolamento e esse efeito da representação da unidade desviam a classe operária da luta de classes. O efeito de isolamento, porque apaga a percepção do pertencimento de classe, e o efeito de representação da unidade, porque a tendência do trabalhador sob o impacto, o trabalhador que não está organizado no partido socialista, etc., o trabalhador sob o impacto desse efeito ideológico, é imaginar que os seus interesses já estão representados no Estado. Então desvia o trabalhador do quê? Da organização sindical, da organização de comitês no local de trabalho, da organização partidária. Estão entendendo? Esse é o efeito ideológico. Isso significa o quê? E com isso eu acho que já é possível encerrar essa parte. Isso significa o seguinte, que o Estado capitalista, seu direito, sua burocracia, produzem efeitos ideológicos que permitem a reprodução do capitalismo. Importância do Estado capitalista na reprodução do modo de produção capitalista. E não disse nada até aqui da política econômica, externa e social desse Estado, que é algo muito importante, mas que deve ser analisado em seguida. Por quê? Porque essa política externa, econômica e social está condicionada por essa estrutura. Esse que é o ponto. E isso que omitem os críticos apressados do conceito marxista de Estado capitalista.